É carnaval em Israel. É carnaval em Israel. Eu estava falando que se engana quem pensa que o carnaval vem do Brasil, que o carnaval é algo brasileiro, né? Apesar de ser muito explorado no Brasil, não começou no Brasil. E a palavra carnaval significa festa da carne. É comum a gente ver uma escola de samba, um momento de carnaval, carnavalesco, o povo agindo contra, trabalhando contra, atacando os cristãos. Porque o que se move, o que trabalha através disso, atrás disso é o espírito do anticristo. Então, quero que você entenda isso, que o carnaval não é algo novo, já vem desde o Éden. O primeiro carnaval aconteceu dentro do jardim. Mas eu não vou falar do primeiro carnaval. Eu quero te mostrar na Bíblia o que é carnaval e como isso ofende a Deus. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Carnaval e crente não combinam. Carnaval e crente não combinam, não tem jeito. Porque o crente não vive na carne, ou não deveria viver. Então, você que é crente, você não vai participar de bloco de carnaval, você não vai pular carnaval. Você que é crente, você não vai ensinar ninguém a pular carnaval, você não vai incentivar de maneira alguma, nem para os seus filhos. Você não vai fantasiar o teu filho para o carnaval. Não dá para você fazer isso. Êxodo 32 vai nos mostrar aquela ocasião que Moisés havia subido para o Monte Sinai e que Deus estava falando com Moisés, entregando para Moisés os mandamentos, entregando a lei para Moisés, e o povo se cansa de esperar, a autoridade, que no caso ali era Moisés, se cansa de esperar o pastor, que ali era Moisés, e resolve agir conforme a vontade própria. Você conhece gente assim? Que se cansa de esperar a vontade de Deus, o tempo de Deus, e vai agir por vontade própria? Conhece? Olha aqui no versículo 1 do capítulo 32. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Então, pelo jeito, eles acharam que Moisés não voltaria, que tinha acontecido alguma coisa com Moisés, que Moisés tinha morrido por lá, que Moisés não desceria nunca mais do monte. Eles pensaram isso, e aí se adiantaram, apertaram Arão, que era o sacerdote da época, o sumo sacerdote da época, apertaram Arão para Arão fazer um Deus para eles. E Arão, na verdade, ele não faz um outro Deus. Arão, na verdade, ele não faz um outro Deus. Arão, ele faz uma imagem para Deus. Porque Deus é Espírito. Deus é Espírito e passa a ter uma imagem revelada para o homem a partir do nascimento de Jesus, que é o Deus encarnado. Certo? Só que aqui era Espírito, eles não viam. Não havia uma imagem para adorar a Deus. E aí eles pedem um Deus, e nós vamos ver que Arão pega ouro, pega ouro pega os brincos lá, pega tudo que havia de ouro, junta ouro naquele momento e faz uma imagem, cria uma imagem, um bezerro de ouro. Ele funde um bezerro de ouro ali e chama o bezerro de ouro de Jeová.
como se ele tivesse feito uma imagem para Deus. Está entendendo por que não pode? Se você assistiu a aula passada, entenda que na aula passada nós falamos que a respeito da imagem, a imagem de Deus. Então Deus já tinha projetado uma imagem para Ele mesmo, que é o corpo de Cristo, que nasceu de Maria, morreu, ressuscitou, voltou para o céu. Essa imagem é para ser adorada. Essa imagem, que é a imagem do Deus vivo, é o caminho, a verdade e a vida. Qualquer outra imagem que se vá adorar não é a imagem que Deus mesmo preparou e fez para Ele, criou para Ele. Então ofende a Deus de todas as maneiras. Não adianta falar que a imagem é uma foto, uma lembrança, é como se fosse uma foto de uma pessoa. Não tem isso. Adorou a imagem e ofendeu a Deus. Porque a imagem do Deus vivo é Jesus Cristo. E só Ele é o caminho, só Ele é a vida, só Ele é a verdade. Só Ele. Não tem outro caminho, não tem outro jeito, não tem outra maneira, para mim e para você. Só Jesus Cristo. Jesus é a imagem de Deus. Saiu disso, está fora. Saiu disso, está fora. Presta atenção. Então eles criaram ali, Arão criou ali um bezerro de ouro e disse que aquele bezerro era o Deus que tirou o povo do Egito. Olha aqui, ó. E ele, no versículo 4, e ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Então Arão deu uma mascarada para como se ele tivesse criado uma imagem para Deus. Sabe igual fazem hoje? Pega uma árvore, corta a árvore, aí talha a árvore, faz uma imagem daquela árvore, a madeira que foi tirada. O homem tira a madeira da árvore, corta a árvore, aí faz uma imagem dela e fala que aquela madeira que ele tirou lá da árvore é Deus. Arão fez a mesma coisa aqui. E aqui sacrificaram, e aqui se prostituíram. Nesse momento aqui, eles acabaram entrando num momento em que ofenderam a Deus de todas as formas. Aqui aconteceu um verdadeiro carnaval. Fornicação, prostituição, sacrifício, aquela imagem do bezerro. Isso ofende a Deus de tal maneira que Deus manda que Moisés desça do monte. Deus manda que Moisés desça do monte para acabar com isso daqui. Só que Balaão, ele conhecia, como ele fazia parte, ele conhecia a história de Israel. Ele sabia o que tinha acontecido lá atrás. Ele sabia como Israel é fácil, naquele momento, fácil de se prostituir, fácil de cair em prostituição, fácil de escorregar. Ele sabia, e ele conta isso para Balaque. Ele conta a fraqueza de Israel para Balaque. Ele falou, ó, como se tivesse dito assim: Balaque, eu não tenho como amaldiçoar Israel, porque Israel é abençoado por Deus. Não dá para amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Não tem jeito. Só que, ô Balaque, se você fizer isso, Israel cai. Se você fizer isso, Israel cai. Essa é a fraqueza de Israel. Então aí você vai perceber o quanto é terrível uma pessoa que sai contando a fraqueza do amigo, ou de quem foi amigo. Já viu gente assim? Que sai a fraqueza da própria casa, a fraqueza da congrega,
a fraqueza de um amigo, a fraqueza de alguém que se confidenciou com ele, aí ele às vezes ficou com raiva, ou porque tem a língua solta, vai lá e sai contando a fraqueza daquela pessoa para os outros. Pode fazer isso, Deus abomina. Nós lemos lá em Apocalipse dizendo: tenho contra ti, que segue a doutrina de Balaão. Qual que é a doutrina de Balaão? A doutrina de Balaão é ser linguarudo, é sair contando a fraqueza dos outros, do povo de Deus. Congrega numa igreja e sai contando a fraqueza daquele pastor, a fraqueza daquela liderança, a fraqueza da sua geração, sai contando para todo mundo. Essa é a doutrina de Balaão. Linguarudo, linguaruda. E aí, a respeito disso, Deus diz: tenho contra ti. Tenho contra ti. Então aqui acontece um outro carnaval. Olha o capítulo 25, versículo 1. Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Você sabe que Deus tinha dado uma ordem que Israel não era para tomar mulheres, esposas dos povos vizinhos. Mas Balaão ensinou que tinha que ser feito. E aí, o que Balaque fez? Mandou as moabitas para lá para o acampamento de Israel. Quando os homens israelitas viram aquelas mulheres, eles começaram a se prostituir com elas, a dançar com elas, a se alegrar com elas, a bailar com elas, levando elas para as tendas. Tomaram aquelas mulheres e começaram a ter relações sexuais com elas. Virou o que ali? É ou não é um carnaval? Porque toda vez que o mundo entra na igreja, a igreja se prostitui. A igreja faz um carnaval, acontece um carnaval dentro da igreja. E aí acontece o que? Morte. Ah, mas eu nunca vi ninguém morrer dentro da igreja. Você pode não ver, porque morte espiritual não aparece. Morte espiritual não aparece. Você não vê que a pessoa está morta espiritualmente. Mas está cheio de gente morta espiritualmente dentro da igreja. Não ouve mais, não sente mais, não vê mais nada. Todos os sentidos espirituais já não existem mais, não percebe, não faz diferença. Não faz diferença do que é pecado, do que não é. Tudo é normal. Já trata a igreja como se fosse um salão de festa, como se fosse um passeio. Ah, eu vou lá para o culto. Aí vai para o culto para receber culto. A pessoa morta espiritualmente vai para o culto para receber culto. Porque quem está ligado com Deus espiritualmente, quem está juntinho com Deus, ele vai para o culto para prestar culto. Ele vai para o culto para agradar a Deus. Ele vai para o culto levar o culto dele. Não vai receber culto. Carnaval na igreja. Não pode. A igreja não pode. Esse negócio de pegar a imagem do mundo e colocar dentro da igreja para atrair as pessoas, que atrai as pessoas para dentro da igreja, fala aí, pastor Milton, que atrai as pessoas para dentro da igreja é a presença de Deus. Se a presença de Deus está ali, as pessoas vão vir. Não precisa colocar tranqueiraiada dentro da igreja. Porque se a glória verdadeira está na igreja, se a glória verdadeira está no acampamento de Deus, se a glória verdadeira está no arraial de Deus, se a glória verdadeira está ali, não precisa de glória falsa. Então por que tem glória falsa? Porque a glória verdadeira já não está mais ali. A glória
do Deus vivo já não está mais ali. Então vamos fazer um carnaval que se a glória de Deus não está, as pessoas virão para o carnaval. Carnaval atrai gente. Olha lá Sapucaí, como que ficou. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Olha o que aconteceu. Como eles se deitaram com as moabitas, elas induziram eles a adorar os deuses delas. Se prostituíram na carne e depois se prostituíram espiritualmente. Quando você se entrega aos desejos da carne, você vai acabar se prostituindo também com outros deuses, com deuses falsos, com deuses estranhos, com os deuses de outros povos, com Deus que não é Deus. Você vai acabar se voltando para os demônios. Juntando-se, pois, Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra eles, contra Israel. Está vendo aí? Quando Israel faz carnaval no arraial, a ira do Senhor se acende contra Israel. A igreja, eu falei isso aqui numa outra aula, os pastores foram dados para a igreja, e não a igreja aos pastores. Pastor não pode fazer o que ele quer da igreja, porque a igreja não é dele. O pastor tem que fazer da igreja aquilo que Cristo está mandando ele fazer, porque a igreja é a noiva de Jesus Cristo e não do pastor. Baal Peor, sabe o que significa Baal Peor? Baal Peor significa o Senhor da fenda. Que fenda é essa, pastor? Que fenda? Que fenda é essa? Fenda, Senhor da fenda. A fenda feminina, o órgão sexual da mulher. Isso aqui é o Senhor da vagina. Porque o homem, a maneira mais fácil de derrubar um homem de Deus é apresentando para ele o Senhor da vagina. Tem muitos e muitos que não aguentam. Não aguentam. Cai na hora, como aconteceu aqui. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Deus não mandou aconselhar. Deus não mandou ter paciência. Deus não mandou bater um papo. Deus não mandou para a escola dominical. Deus não mandou. Deus não disse assim: você vai ficar 3 dias de banco. O teu guitarrista, o teu baterista, a tua líder de louvor, o melhor pregador da tua igreja, prega muito, incendeia o povo. Talvez aquele que fala bonito na hora do tirar dízimo e oferta e consegue tirar mais dinheiro do povo na hora do dízimo e da oferta, caiu nisso aqui, se prostituiu, adorou outros deuses, enforca. Porque se não enforcar, a ira do Senhor não sai de cima da igreja, e a igreja não vai crescer, não vai dar fruto, por mais que pareça. Vai viver na mesmice. Vai viver na mesmice, porque o pecado está em cima do altar. Todo mundo diz assim, você já deve ter ouvido isso 1 milhão de vezes: o Senhor habita entre os louvores. E aí o guitarrista, cada semana sai com uma menina da igreja. A líder do louvor é uma fofoqueira sem vergonha, pilantra, mentirosa, endemoniada. Mas ela canta bem, deixa ela. O pregador está traindo a esposa.
E o Senhor sabe. Mas ele é o melhor pregador da igreja. O povo vem para ouvir ele. Se ele não estiver pregando, o povo não vem. Então deixa ele. O problema dele com Deus. Se você sabe e permite, a espada, ou tenho porém contra ti, é contra você. O problema é que hoje em dia só se enforca. Hoje em dia os pastores só enforcam aqueles que não trazem benefício. Então Moisés disse ao juiz de Israel: cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal-Peor. Cada um mate aqueles que se prostituíram com o Senhor da vagina. E a ira do Senhor se retirará de Israel. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Aqui, irmãos, é a sujeira do diabo. É uma desgraça. É uma desgraça. O diabo é sujo. E o ser humano, irmão, é astuto com o que não tem que ser. Olha aqui o que está escrito aí. Que eles pegaram uma midianita e trouxeram para a presença do povo, diante de Moisés, dizendo assim: ó, tem uma midianita aqui. Por que eles fizeram isso? Eles estavam dizendo: Moisés, a sua esposa não é midianita? A sua esposa, você não tomou uma esposa lá em Midian? E agora, Moisés? Por que você pode pegar uma midianita e nós não? Você vai matar a midianita também, Moisés? Você vai ter que matar a tua mulher, porque a tua mulher também é de lá. Você vai contra a midianita, Moisés? Ou contra quem pegou a midianita? Porque você pegou a midianita, Moisés. Já viu gente assim? Que Deus traz a palavra para o pastor, traz a palavra de ordem para o pastor corrigir a igreja. E aí aparece aquele grupinho dizendo assim: ah, ele está querendo nos corrigir, mas ele faz. Ele está querendo nos disciplinar, mas e ele que lá atrás fez isso, isso e isso? Começa a pegar o passado do líder e jogar ali na hora em cima dele para tirar a autoridade do líder. Conhece gente assim? Vai lá atrás cavucar a vida do pastor lá há 20, 30 anos, quando o pastor nem crente era, e pega a história do cara e traz. É você que entra um pastor na igreja, você faz facção com ele, contra ele, fala contra ele, vai em tudo quanto é canto falar mal dele, pega a história dele lá do passado, que Deus já perdoou ele, começa a falar contra ele, traz diante do povo para tirar a autoridade dele, para desmerecer ele. Você que faz isso, você está enganando todo mundo. Você está aí pensando que Deus não está vendo, que não vai dar nada, que não vai acontecer nada com você, que você pode continuar fazendo isso. Aliás, você está até pensando que você é mais esperto que todo mundo, mais esperta que todo mundo. Não se arrepende não. Não se arrepende não. Raça ruim. Não se arrepende não, para você ver. Sempre vai haver aquele que acaba com o carnaval dentro da igreja. Parece que o carnaval vai ser eterno, que todo ano vai ter carnaval na igreja. Só que Deus vai levantar um, mesmo que seja um só, e vai acabar com esse carnaval, porque a igreja não é lugar de carnaval. Versículo 7. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, se levantou do meio da congregação
tomou uma lança na sua mão e foi após o varão israelita até a tenda e os atravessou a ambos, ao varão israelita e à mulher pela sua barriga. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. A lança está aqui, ó. O evangelho, a palavra, pregar a palavra do jeito que ela é, dizer na igreja, ensinar na igreja que é errado, dizer na igreja o que é certo e o que é errado, dizer na igreja o que é atitude de crente, de cristão e o que não é. E isso constantemente, o tempo todo, dizendo o que é verdade, o que é mentira, o que agrada a Deus, o que não agrada. Constantemente. Parar um pouco de entregar a chave. Deus dizendo, o profeta dizendo, Deus quer que acabe com isso, pegando o povo para ser enforcado, e tinha gente na tenda ainda. Sabe aquele negócio? Sabe aquele filho rebelde? Aquele filho rebelde, você está falando com ele e ele está fazendo. Você está falando para ele, não faz isso, não é para você fazer isso, ele está fazendo. E quanto mais você fala para não fazer, ele faz. É o que estava acontecendo aqui. E sempre, outra coisa nesse texto aqui, desse carnaval aqui, para você aprender, e é benção, muita benção. Sempre que você obedece a Deus e faz a vontade de Deus, você recebe bênção. Deus te abençoa por isso. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus não paga salário. Tá? O doutor Alderi falou isso e eu entendi. Deus não paga salário. Deus não paga salário. Sabe por quê? Salário é aquele negócio contadinho por mês, não é? Sim ou não? Vem todo mês, mas vem aquele contadinho. Então Deus não paga salário. Deus dá recompensa. Porque Ele dá com abundância. Ele dá no tempo certo. Você nem sabe o dia que vai chegar, mas na hora que você mais precisar, Ele te entrega. Versículo 9. Os que morreram naquela praga foram 24 mil. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso lá em Coríntios. Os que morreram naquela praga foram 24 mil. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Finéias, filho de Eleazer, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel. Olha que maravilha. Seja você a pessoa que desvia a ira de Israel de cima do povo de Deus. Seja você aquele que desvia, aquele que tira, aquele que arranca, aquele que desvia a ira de Deus para longe do povo de Deus. Quando você prega a verdade, você faz com que o povo fique livre da ira de Deus. Agora, se você ficar pregando mentira, contando historinha da Disney, sei lá que historinha, chave, e sei lá mais o que, para o povo, para agradar o povo, o povo fica feliz, fica agradado, mas fica inchado, sabe? Como quem come aquela comida que só incha, mas não sustenta. Portanto diz: eis que lhe dou o meu concerto de paz. Versículo 13: e ele e a sua semente depois dele terão concerto de do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus, e fez propiciação pelos filhos de Israel. Quer ter um ministério saudável, aprovado por Deus, ministério perpétuo? Sabe o que é ministério perpétuo? Você é pastor, você tem ministério, você é um adorador, você trabalha no louvor, você tem um ministério, qualquer ministério. Teu filho também vai ter, o filho dele também vai ter, o filho do teu filho, e assim até a sua última geração, até o seu voltar. Sacerdócio perpétuo.
Ou seja, sacerdócio eterno na sua vida, na sua descendência. Por quê? Porque agiu contra a fornicação, agiu contra a prostituição e desviou a ira do Senhor de cima do povo. Está aí o trabalho do pastor. O pastor tem que trabalhar para desviar. Quando ele percebe que a ira do Senhor está sobre a igreja, ele tem que trabalhar para que a ira do Senhor seja arrancada da igreja, seja lançada fora. Acorda, pastor! Sabe o que é pecado escondido, ó crente? Sabe o que é? Não é que a pessoa está pecando e não sabe que está pecando, não. Não é isso não. Pecado escondido, sabe o que é? Lembra do tal do... É Acã? Acã é da capa? Lembra dele? Escondeu a capa lá, e a ira do Senhor se acendeu contra o povo. E aí perguntaram: onde está o erro? O que está acontecendo aqui? O Senhor está contra nós. Lembra disso? Pecado escondido é que tem alguém pecando no meio da congregação e que está acendendo a ira de Deus contra a congregação inteira. Ah, pastor, isso não existe não, então vamos rasgar a Bíblia. Pecado escondido é o pecado que está acendendo a ira de Deus contra a congregação e que ninguém sabe. Só a pessoa que está pecando sabe. Só a pessoa ou as pessoas que estão ali participando daquilo que sabem. A igreja inteira não sabe, mas a igreja inteira sofre. A igreja ora e a bênção não vem. Começa a ter praga na casa do crente. Sabe o que é praga na casa do crente? As coisas começam a dar errado. Tudo que ele faz dá errado. Nada dá certo, nada vai para frente. Mas você desviar a ira do Senhor de cima da congregação, te abençoa com sacerdócio perpétuo. E o nome do israelita morto, que foi morto com a midianita, era Zinri, filho de Salu, maioral da casa paterna dos Simeonitas. Simeonitas quer dizer que ele era da tribo de Simeão. Então esse cara que estava prostituindo com a midianita se chamava Zinri. E sabe o significado desse nome? Era um israelita, ou seja, um homem de Deus, que o povo ainda tentou fazer com que o pastor, que era Moisés, aceitasse o pecado, já que Moisés era casado com uma midianita. Moisés não ia fazer isso, né? O nome dele significa dança sagrada. Dança sagrada. Ou estava dançando, se prostituindo. E querendo que o pastor aceitasse. Tem nada a ver não, pastor. Ô, pastor Moisés, tem nada a ver não. Você mesmo é casado com uma midianita. A tenda é minha. Sabe, a tenda é minha? A casa é minha, pastor. O que você tem com isso? Essa tenda aqui era dele. O dono da tenda era o Zinri. Ou seja, ele estava fazendo dentro da casa dele. Versículo 15. Vamos conhecer a mulher agora que estava lá. E o nome da mulher
O nome da mulher midianita morta era Cosbe, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Ou seja, era uma mulher importante, né? Cabeça da casa. Era filho de um. Ela era uma, entre aspas, forçando um pouquinho só para entender mais fácil. Era uma princesinha lá, uma princesa dos midianitas. Não era qualquer mulher. Sabe por quê? Porque o diabo, quando vai tentar o homem de Deus, não manda qualquer coisa. Ele não vai mandar qualquer coisa, ele vai mandar o melhor. Ele vai mandar o que ele tem de melhor para te tentar. Significado do nome Zur é mentirosa. Então a união desses dois, a união do Zinri com a Zur, fica dança sagrada mentirosa. Então Israel entrou numa dança sagrada mentirosa. É a falsa adoração. É a adoração a deuses estranhos. E aí? Por isso que Jesus disse: ei, vigie e ora, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Qualquer um de nós, se não vigiarmos, vamos cair. Pode ser quem for. Pode ser quem for, se não vigiar, cai. Se ficar desatento, cai. Cuidado com a midianita. Cuidado com a midianita, irmão. Cuidado. Cuidado com a dança sagrada mentirosa. Deus não tem parte com mentira nenhuma. Você percebeu que precisa mentir a respeito de alguma coisa? Ou esconder? Deus não está nisso. Que o Espírito Santo nos ajude a vigiar. E que Deus nos livre da tentação. Jesus, isso é tão importante que Jesus, na oração do Pai Nosso, que Ele nos ensinou a orar, Ele diz: me livre da tentação. Talvez Ele tenha lembrado disso aqui, que aconteceu em Israel. Estou acabando. Versículo 16. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: afligirei os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram a vós outros, com os seus enganos, com o que vos enganaram no negócio de Peor e no negócio de Cosbe, filha do maioral dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga do negócio de Peor. Querido, querida, não existe quem cause prejuízo a Israel e que não sofra por isso. Deus está dizendo assim, ó: ferirei, afligirei os midianitas. Foi ela que entrou na tenda. Foi a Cosbe que entrou na tenda de Zim. Só que Deus está dizendo aqui, ó: afligiram, porque eles vos afligiram a vós outros. Versículo 17: afligireis os midianitas e os ferirei. Porque a midianita causou problema no arraial de Israel. Deus está dizendo que vai ferir e que vai afligir os midianitas. Não tem ninguém que se levanta contra inimigo de Deus, inimigo do povo de Deus, e escapa da mão dele. Você não precisa fazer nada. Você só precisa se manter limpo. Você só precisa se manter fora do carnaval. Fique fora do carnaval. Porque aquele que causa problema contra a igreja
o próprio Deus vai afligir e o próprio Deus vai ferir. É a palavra que está dizendo, não estou inventando nada, estou lendo com você. Eu estou apenas meditando no texto. Eu estou apenas meditando no texto. E aí? Você é a igreja? Você é parte do corpo de Cristo? Você é membro do corpo de Cristo? Ele é o teu cabeça? Ele é o cabeça da tua casa? Causaram problema na tua casa? Na igreja? Causaram problema contra o teu ministério? Não tem quem cause problema contra os filhos de Deus e a igreja que não seja ferido e afligido por Deus. Fique tranquilo. Fique tranquila. Você não precisa se vingar. Você não precisa discutir. Você não precisa tirar satisfação. Não faça isso. Não vá lá tirar satisfação com a família da Midianita. Não vá lá tirar satisfação com o Balaque. Não vá lá brigar com a Jezabel. Não precisa. Apenas ore. Presente para Deus. E Deus vai ferir e vai afligir. É o que está escrito aqui. Quem quer acreditar que isso não acontece, que acredite. Eu estou lendo a palavra. Tá certo? Deu para entender? Você pode ver a respeito do sacerdócio perpétuo de Finéias. Depois você pode estudar a respeito de Zadok, que é um descendente de Finéias. Você vai entender isso aqui, lá em Crônicas. Não vou te dar agora não, facinho assim não. Estou te dando para você poder buscar se você tiver interesse. Aí você vai entender que vai se concluir isso aqui, ó, essa promessa, lá em Zadok, por causa do que Finéias fez. Um Zadok que é um descendente de Finéias. Tá certo? Você também vai ver que o apóstolo Paulo em Coríntios, lá na carta aos Coríntios, vai falar desse dia aqui, ó. E ele vai citar o número de pessoas que morreram aqui por causa da prostituição de Israel, por causa do carnaval. Carnaval não é coisa do povo de Deus. Carnaval não é coisa da igreja. Carnaval não é coisa de crente. Entrou no carnaval, vai se dar mal. Até rima, né? Crente, dá até fazer uma riminha. O crente que entra no carnaval se dá mal. Crente que participa de carnaval se dá mal. E claro que o carnaval, obviamente que o carnaval não vai falar bem do crente, não vai falar bem do cristão, não vai favorecer a igreja. O carnaval vai causar problema na igreja. Quantos são os crentes que abandonam a fé na época do carnaval? Você conhece algum? Tem uns aí que até, né, Lica? Tem uns crentes aí que chega no carnaval, ele deixa de ser crente. Uma semana antes do carnaval ele já para de ir na igreja. Ele já para de ser crente. Aí ele vai comprar fantasia. Tudo quanto é jeito, tudo quanto é tipo. Aí na hora que acaba o carnaval, que agora tem pré-carnaval, carnaval e pós-carnaval. Então na hora que acaba tudo isso, ele volta para a igreja. E aí ele põe o terno de novo, põe a gravata de novo, põe a gravata de novo. Aí ele se veste de crente de novo, pega a Bíblia de novo, começa a falar a paz do Senhor de novo. Aí ele começa aí ele tira a fantasia do carnaval e por baixo tá a fantasia de crente, porque tudo é fantasia.
chegou no carnaval e deixou de ser crente, depois de uma fantasia, e acabou o carnaval, ele voltou a ser crente, se vestir de crente de novo e falar como crente de novo, então na verdade é tudo fantasia. Ele só vive uma fantasia. Vai ver a fantasia. Na fantasia ali que eu estou falando aqui, que no ano novo também. No ano novo é mais ainda. Né? Ele chega aquela data que ele quer aproveitar, mas a igreja não permite, não condiz com a vida cristã. Então aí naquele momento ele tira a fantasia de crente e usa a fantasia do carnaval. Aí na hora que acaba o carnaval, ele tira a fantasia do carnaval e volta a ser crente, a usar a fantasia de crente. Tem uns que devem entrar até na cabine telefônica, roda lá, igual o Superman, sai voando, já sai voando ali. Ele já sai voando da cabine. Já sai sem a fantasia de crente, já sai voando com a Bíblia na mão e já vai direto pro púlpito. Já está pregando. Ô glória! Ainda dizendo, quando Deus faz completo. Uma vergonha na cara. Uma vergonha na cara, sem vergonha. Não tem lugar melhor para você não. Nem para você, nem para mim. Melhor lugar para mim e para você é na igreja, na presença do Senhor. Não tem outro lugar. Não tem jeito. Você foi escolhido? Então teu lugar é na igreja. Não tem jeito, irmão. Não tem jeito, irmão. Se você foi escolhido e se você foi escolhida, o teu lugar é na igreja. Você acha que eu nunca quis também sair da igreja? Parar de ir? Já parei, já desviei. Mas quem é de Deus e Ele escolheu, Ele traz de volta. Porque o lugar de quem é de Deus é dentro da igreja. É congregando. Ei, fique no arraial. Independente do que está acontecendo. Se você é fraco, se você é forte, se você caiu, se você tropeçou, se você se machucou, se te machucaram, se você machucou alguém, fique no arraial. Mesmo que você esteja assim, ó, igual aquela pessoa que está no hospital, com a pulsação do coração naquele aparelhinho, já devagarzinho, já lá, sabe? Já no... Sabe? Mesmo que você esteja assim, fique no arraial, porque na hora que você menos perceber, que eu e você não sabemos a hora que Deus vai agir, mas fique lá no arraial, pedindo para Deus, Deus me fortalece, me enche de novo, me fortalece, me enche de novo, me fortalece, me enche de novo, e daqui a pouco o Espírito Santo te enche de novo, te fortalece de novo, e você vai ser um crente melhor do que você já foi, se você não sair do arraial. Se você não sair do arraial. Fuja do carnaval. Não deixe o carnaval entrar na tua casa. E não, diga não a todo pecado escondido. Diga não. Não compactue. Nós estudamos aqui hoje, eu estou terminando. Nós estudamos aqui hoje. Balaão foi fofoqueiro, linguarudo, contou a fraqueza do povo de Deus. Não conte a fraqueza de ninguém não. E eu não estou falando nem só de igreja. Tem gente que faz amizade com alguém, a pessoa se confidencia com ela, e aí na hora que a amizade acaba, a pessoa usa aquilo ali que ela ouviu da outra, do ex-amigo. Existe isso, ex-amigo? Vou falar ex-amigo. Usa o que ela ficou sabendo do ex-amigo, sabe do ex-amigo porque já foi amigo, e sai entregando a fraqueza do ex-amigo para todo mundo, porque vai difamar aquela pessoa. Não difame ninguém, não difame a igreja que você fez parte, não difame a pessoa que foi teu pastor antes. Não faça isso. Deus não se agrada disso.
Nós lemos lá: eis que tenho contra ti que segue a doutrina de Balaão. Doutrina de Balaão é doutrina de fofoqueiro, de linguarudo, de gente que entrega a fraqueza do outro. Faça isso não. Não participe do carnaval. Fuja das coisas do mundo. Talvez você não vai nem gostar do que eu vou falar agora para você. Mas se você faz parte de uma igreja mundana, de uma igreja que você olha para a igreja e lê a Bíblia, e você percebe que a igreja não está parecendo com o que está escrito na Bíblia, não está com a cara da Bíblia, não parece com a Bíblia, não parece com o que está escrito na Bíblia, leia Atos dos Apóstolos, analise o lugar onde você está, preste atenção, você não é burro, você não é burra, Deus te deu inteligência. Veja se a pregação que você está ouvindo realmente é a pregação do Evangelho. Não aceite outro Evangelho a não ser o Evangelho de Jesus Cristo. Lá em Gálatas 1,8 está escrito que seja maldito, mesmo que um anjo do céu te pregue outro Evangelho, trate como maldito. Nós estamos vivendo em dias, em tempos de muitos falsos profetas. Presta atenção, fica ligado. Fica ligado e não espere. Não espere que o mundo e o carnaval vai ficar feliz com você. Que o mundo e o carnaval, porque o carnaval faz parte das coisas do mundo, vai agredir, vai perseguir, vai difamar, vai atacar o crente. O verdadeiro, né? Que eu li lá, você viu lá, Lica? Que teve um pastor que participou do negócio. Teve um pastor que participou do negócio lá onde estava lá uma pessoa representando, uma mulher representando Cristo. O outro acho que representava Cristo também, andando lá no chão com um sapato cor-de-rosa, tudo colorido. E o pastor lá no meio, dizendo que Cristo se conecta. Cristo se conecta com com a prostituta, com não sei o que. Cristo não sai, não se suja. Ele vai arrancar a pessoa lá do meio da sujeira. Ele vai arrancar a pessoa. A Bíblia vai dizer que ele tira a pessoa das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele não vai lá dançar nas trevas. Ele vai tirar a pessoa das trevas e levar ela para a luz. É isso que ele faz. Tá bom? O tempo acabou. Fique com Deus. Eu agradeço você que assistiu ou que está assistindo depois a aula. Deus te abençoe, que você receba uma bênção muito grande por ter participado dessa aula. Deus te abençoe. Paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus.